Olá, eu sou o Carlos, aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo! Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Se você está chegando agora, não está entendendo, está perdido, esse aqui é um canal sobre estudos bíblicos. Nós estudamos a Bíblia, os textos sagrados em sequência. O Evangelho de Mateus, já fizemos todo o estudo. Estamos agora no Evangelho de João, sim, pulamos Marcos e Lucas, voltaremos lá ainda. Estamos em João no capítulo 10, o vídeo anterior foi sobre o começo do capítulo 10. E agora vamos a partir do verso 16. Jesus está tendo uma conversa na sequência da cura de um cego de nascimento. Ele curou esse homem, houve todo um inquérito a respeito dessa cura, porque líderes religiosos entendiam que era uma cura do mal. Isso não existe mais. Foi esse entendimento equivocado deles, porque essa cura foi no sábado, eles achavam que isso era um trabalho, trabalhar era proibido. Toda uma concepção equivocada da função do Shabat, que é o sábado, que é o dia de descanso. E Jesus então vem ensinando no capítulo 9 e emenda o capítulo 10, é a sequência desse discurso de ensino em que Jesus está explicando para as pessoas verdades espirituais, verdades superiores, verdades do céu, usando elementos da terra, elementos do dia a dia. Estou aqui usando a tradução Nova Versão Transformadora, uma tradução muito boa que eu recomendo. Diz assim a palavra de Deus: eu sou o bom pastor, isso é Jesus falando. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Retomando o tema do vídeo passado, as ovelhas reconhecem o pastor. Isso quer dizer que é necessário que você seja uma ovelha. E o que é uma ovelha? É um discípulo de Jesus, não é alguém da multidão. Ser discípulo não é pertencer a uma religião cristã. Ser discípulo não é participar dos ritos dessa religião ou contribuir financeiramente com essa religião, frequentar as reuniões sagradas dessa religião. Ser discípulo é caminhar com Jesus e imitar a conduta dele, aprendendo o ensino dele. E isso se faz especialmente fora do ambiente religioso. O ambiente religioso é a celebração de uma vida dedicada ao discipulado. As pessoas, quando lá no começo da história cristã se reuniam para celebrar, era isso. Eles eram discípulos de Jesus no dia a dia. E então havia um momento de se reunir. Se reunir para quê? Para celebrar a Santa Ceia, para cantar, para orar. Como faz a tradição cristã até os dias de hoje. Mas ser discípulo não é o momento de reunião, o momento solene, ou a contribuição financeira, como alguns entendem, que é isso que é ser discípulo. Não, ser discípulo é conhecer Jesus Cristo. E você o conhece por meio das Escrituras, por meio da prática de vida cristã, por meio da oração, porque o Espírito Santo vem habitar em você e lhe ajuda a entender as Escrituras e perseverar nesse caminho. Então ele falou, as ovelhas me conhecem e eu conheço as ovelhas como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Ele está falando da cruz, do sacrifício literal que ele fez por nós. E agora ele fala algo interessantíssimo. Tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco ou neste curral. Ele está falando com o povo de Israel, em Israel. E ele está falando que ele tem outras ovelhas que não são daquele grupo ali. Ele está falando de pessoas de todos os povos que também são ovelhas de Jesus Cristo. Ele está falando, por exemplo, de mim e de você, brasileiros que não são judeus, mas que são também ovelhas. Ou seja, não estamos lá naquele aprisco, não estamos lá naquele curral de ovelhas, mas somos também ovelhas de Jesus. Devo trazê-las também, e é isso que ele tem feito ao longo da história. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa é uma ideia importante. Só existe um rebanho. Não existem diversos rebanhos, há um rebanho só. Todos os cristãos precisam entender a fraternidade cristã e que nós olhamos para o nosso único pastor, que é Jesus. Ele é o pastor, ele é o grande pastor. Portanto, o rebanho é um só. Infelizmente, tem havido tragédias na história de cristãos se voltando contra cristãos. E essas tragédias são muito antigas. Nós temos brigas e discussões dentro da igreja que não são santas, que são
brigas malignas realmente, onde há violência. Nós tivemos violência física dentro do Concílio de Nicéia, lá no começo da história da igreja. Nós tivemos uma cruzada que se desviou do caminho de Cristo e foram atacar uma cidade cristã porque era mais fácil do que ir para o Oriente Médio. E foram todos considerados, então, hereges, pagãos e expulsos da igreja. Nós tivemos guerras entre religiões cristãs diferentes na Europa na Idade Média, católicos, protestantes, guerras entre grupos diferentes que adoram o mesmo Deus e que seguem o mesmo pastor. Isso é uma tristeza, porque é um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Essa frase aqui exige atenção, porque aqui há um conteúdo essencial do Evangelho, um conteúdo essencial para a compreensão do que Jesus fez na Terra. Jesus não foi atacado, aprisionado, feito de vítima por pessoas que o sobrepujaram, por pessoas que eram mais do que ele, mais poderosos do que ele. Ele entregou a sua vida voluntariamente. Quem já estudou Mateus, quem está junto com a gente há mais tempo, se você não está, volte lá em Mateus, no final do Evangelho, há um momento em que Jesus deixa muito claro que foi dado poder, pessoas receberam a capacidade de fazer o que fizeram com ele. Então Jesus entregou sua vida voluntariamente e mais, com a capacidade de tomá-la de volta. As pessoas fizeram o que fizeram porque quiseram, mas só conseguiram fazer porque lhes foi permitido. Jesus não foi uma vítima das circunstâncias, ele não foi um bom homem que foi então tomado pelos poderosos e, coitado, se deu mal. Isso muitos pensaram naquela época e ainda pensam hoje. Ele é o bom pastor que entregou a sua vida pelas ovelhas e tomou de volta a sua vida na ressurreição. Ninguém a tira de mim, a vida, mas eu mesmo a dou. Isso é muito importante que você entenda. Jesus entregou a sua vida voluntariamente. Há um momento em que ele fala para um dos seus amigos, se eu quisesse, eu chamaria meu pai e ele mandaria legiões de anjos para me defender. Ele tinha poder para isso, ele tinha poder para destruir toda a humanidade e matar todos os pecadores. Mas ele veio, na verdade, para salvar os pecadores e não para matar a humanidade. E ele fala, eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Autoridade para entregar sua vida e tomar sua vida de volta. Pois foi isso o que o meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Os judeus, eles não eram uma massa única de conteúdo e conhecimento. Eles eram pessoas que muitos deles estudavam as Escrituras e procuravam, e ainda procuram, na verdade, esse é o modo judaico de ensino, e de aprendizado, questionar. Os judeus têm essa tradição da pergunta, é a tradição do raciocínio próprio. E aqui então houve uma divisão entre eles. Não era alguém que dizia o que fazer e todos seguiam. Eles mesmos procuravam o conhecimento. Alguns diziam, ele está possuído por demônio, está louco, por que ouvi-lo? E outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos aos cegos? Percebam que aqui há argumento para contrapor argumento. Vem o primeiro argumento, quando ele fala sobre entregar sua vida e tomá-la de volta. Tem gente que acha que isso é um absurdo. Não, isso não é possível, alguém tomar de volta a sua vida. Esse homem está endemoniado, esse homem está louco. É muito comum, e não cai nesse erro, quando alguém não tem um argumento para contrapor o argumento que recebe, ela ataca a pessoa. Ela faz um ataque ao indivíduo, porque ela não tem resposta. Então, como eles não têm resposta para isso, ele é um louco, ele é um possuído por um demônio, por isso que fala essas coisas. Mas um outro grupo, talvez mais perspicaz, disse, não, essa não é a conversa de alguém endemoniado ou louco. É uma conversa muito coerente, na verdade, é uma conversa muito clara e muito profunda. Eles falaram, não. Poderia um demônio abrir os olhos dos cegos? Porque essa conversa acontece no contexto logo da cura de um cego de nascimento.
Então as pessoas estão envolvidas com aquele tema. Ele curou um cego. Como assim endemoniado? O demônio não abre os olhos de um cego. Abrir os olhos de um cego é coisa de alguém que vem da parte de Deus. Então esses aqui então têm um argumento. Estão em dúvida, não têm ainda as certezas claras do Evangelho, mas refutam a ideia de que é conversa de louco e de demoniado. Fala, não, isso não é conversa de demoniado e demônio não abre olhos de cego. É muito importante nós lermos as Escrituras e procurarmos o entendimento, a compreensão. A Bíblia não é um livro mágico, como muita gente pensa, vou colocar uma Bíblia aberta na sala da minha casa, em certo texto para trazer proteção. Não traz. Agora, se você abrir essa Bíblia todos os dias, ler uma porção das Escrituras, colocar isso em prática e andar com Jesus, isso transforma a sua existência e não só a sua, mas a existência de quem está ao seu redor. Então não é um objeto mágico, mas é a palavra de Deus. E essas pessoas aqui em Israel nos dão já esse exemplo. Eram pessoas que liam as Escrituras. Haviam escolas de professores para ensinar as Escrituras, para questionar, para investigar e poder entender os fatos do dia a dia à luz das Escrituras. Porque nós lemos as Escrituras, nós lemos fatos e lemos episódios e locais que não são das nossas vidas, não fazem parte das nossas vidas, mas trazem luz sobre o que nós vivemos no dia a dia, sobre o que nós vivemos nas nossas famílias, nas nossas relações de trabalho, de amizade. Daí a importância de ler as Escrituras. Por isso eu recomendo que você leia diariamente uma porção. Se você está acompanhando aqui o nosso canal e está gostando, não deixe de ler a Bíblia. Não fique somente com a explicação que eu lhe dou, somente com o conteúdo que eu lhe dou. É bastante conteúdo? É, mas para a sua vida é muito pouco. Isso aqui é uma introdução para o seu próprio estudo. Veja quanto tempo nós demoramos para passar 1, 2, 3 capítulos. No entanto, se você ler calmamente na sua casa, de manhã cedo, num local gostoso, 4 capítulos ao dia, em aproximadamente 1 ano você leu toda a Bíblia e você adquiriu já muito conhecimento. E aí você pode fazer isso de novo e aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. E a Bíblia, então, como luz que ela é, nós lemos isso na própria Bíblia, vai iluminar o seu caminho, vai iluminar as suas decisões, vai iluminar o seu raciocínio, a sua vida, a sua casa e sua família. Então leia a sua Bíblia. Não fique só com o que outras pessoas leem para você, mas você mesmo lê. Se você não consegue ler, tem alguma dificuldade, existem Bíblias, até mesmo na internet, em áudio. Alguém está lendo e você pode escutar e então compreender a palavra de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aproveite, ative o sininho das notificações, não esqueça. Não só se inscreva, ative o sininho para receber vídeos novos. Curta, compartilhe, faça seu comentário também e volte na próxima para a gente poder continuar estudando a Bíblia. Nós temos já diversos vídeos no canal, então você pode conhecer clicando no canal. O canal é onde está meu nome, Carlos Estudando a Bíblia. Carlos Estudamos a Bíblia, você toca ali e aí abre o canal. Lá tem diversos vídeos, tem playlists. Playlists são listas organizadas por tema, então existe uma do Evangelho de João, uma do Evangelho de Mateus, uma do Pergunte ao Carlos. Lá você pode fazer pesquisa por temas. Se quiser pesquisar na plataforma aqui, você pesquisa lá o que você quer e acrescenta Carlos Estudamos a Bíblia. E aí provavelmente ele vai trazer também vídeos do meu canal com esses temas, se já houverem vídeos sobre isso, tá certo? Voltamos na próxima então, aguardo sua presença, não deixe de comentar abaixo sobre a sua experiência com a Bíblia Sagrada. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima!